Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor, a partir do testemunho de um discípulo de Cristo Jesus, que nos ensina muito sobre o segredo da verdadeira alegria, independente das circunstâncias, porque nós temos a Ele em nosso viver. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Muitos estudiosos, comentaristas bíblicos, classificam esta carta como a carta da alegria, porque nela, especialmente no capítulo 4, como leremos, Paulo enfatiza a alegria de pertencer a Cristo, a alegria de saber que Ele está perto de nós, a alegria de desfrutar da sua presença constante em nosso viver. Portanto, queridos irmãos, membros e congregados da Igreja Batista Sinai, alegremo-nos no Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Filipenses capítulo 4, eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 10 até o versículo de número 13. Filipenses 4, de 10 a 13, você pode permanecer assentado como você está, acompanhando na sua versão a leitura da palavra de Deus. Se você perceber que alguém ao seu lado está sem a palavra de Deus, ofereça também a sua Bíblia para que vocês possam ler e acompanhar juntos. Filipenses 4, a partir do versículo 10, nós lemos assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que a palavra de Deus seja mais uma vez acolhida e aplicada em nossos corações. Os irmãos devem se lembrar do que aconteceu no último dia 5 de novembro. Um domingo pela manhã como este. 5 de novembro de 2017. Estávamos reunidos como igreja. Os irmãos aqui, eu estava lá na Pituba, nesse dia. Nesse dia, por volta das 11h30 da manhã, horário local, no Texas, no templo da Igreja Batista em Sutherland Springs, 3h30 da tarde, um homem entra no templo daquela igreja e dispara com arma de fogo contra todas as pessoas presentes no culto. Lembram disso? Chocou o mundo, não foi? Fiquei pensando se fosse na minha igreja, na nossa igreja, o terror que seria. 26 pessoas morreram naquele dia, naquele momento. O próprio atirador de 26 anos, depois foi perseguido, acabou também sendo alvejado. Dave Patrick Kelly acabou morto. As idades das pessoas que morreram naquele genocídio variaram entre 5 e 72 anos. Entre as vítimas daquele ataque estava o pastor Brian Holcomb, de 60 anos de idade. Um dos pastores daquela comunidade, não o pastor titular, mas um dos pastores da equipe da igreja, que seria o pregador daquele culto. Naquele dia, além dele, que estava se preparando para pregar, morreram também a sua esposa, o seu filho, a sua nora, que estava grávida de 8 meses, e 4 dos seus netos que estavam presentes no templo.
Entre as vítimas também deste ataque, estava a filha mais nova do pastor da igreja. O pastor da igreja estava ausente, estava pregando em outro compromisso, mas a sua filha mais nova, de 14 anos, estava ali dentro. Annabelle Rini foi também atacada e perdeu a sua vida. E eu tive acesso, a partir de algumas reportagens sobre o fato ocorrido, a um trecho do sermão do pastor Frank Pomeroy, pastor da igreja, pai desta jovem Annabelle, e ao que ele havia dito na semana anterior, no domingo anterior ao ataque. E um trecho do seu sermão naquela igreja versava sobre a confiança no Senhor, vejam só. E o pastor Frank dizia no domingo anterior ao ataque: confie no Senhor com todo o seu coração, e não confie, nem se incline em sua própria compreensão. Veja bem, o entendimento de Deus é muito maior, e podem ocorrer coisas que você não entende, mas ainda assim, você precisa fazer o que Deus está te chamando para fazer. Isso foi um trecho do sermão do pastor Frank uma semana antes. Horas depois do ataque, do assassinato da filha, ele deu uma declaração dizendo que não entendia o porquê tudo aquilo havia acontecido, mas que ele continuava e continuaria confiando em Deus. E eu creio que apesar de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, pastor Frank é um homem feliz, um homem que tem a verdadeira alegria no Senhor. E nós, meus queridos irmãos, em tempos de festa e celebração como este, ou não, somos chamados pelo Senhor a desfrutar da verdadeira alegria nele. Pelas palavras do apóstolo, entendo que o segredo da alegria inicia com a capacidade de desenvolver resiliência interior. O termo, expressão resiliência, tem sido muito utilizado no mundo corporativo para falar sobre a capacidade de adaptação, de adequação em tempos de mudança. E eu tive contato com uma definição desse termo no mundo corporativo, que eu achei bastante interessante. Duas pesquisadoras, Márcia Votra e Priscila Tenenbaum, definiram a resiliência da seguinte forma: ora, resiliência é um termo emprestado da física, que reflete a capacidade de um corpo retornar ao seu estado normal após sofrer grande pressão. E pressão é tudo que nós sofremos hoje, de todos os lados, de todas as formas, em todo o tempo. Imagine um elástico sendo esticado até o seu limite máximo e retornando ao normal. Dizem elas, é assim que quando somos resilientes, reagimos quando passamos por uma situação de estresse, como perda de emprego, morte de um ente querido, separações, pressão no trabalho, entre outras decepções e tropeços na vida, muitos dos quais não escolhemos nem gostaríamos de enfrentar. Ter resiliência é ter a capacidade de enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. É um processo ligado ao desenvolvimento humano, que não está relacionado ao nível socioeconômico ou cultural. É a capacidade de se adaptar à nova realidade e manter-se íntegro. João Marcos Varela, autor de alguns livros na área do empreendedorismo, disse que o principal efeito do desenvolvimento de comportamentos resilientes é o aumento da flexibilidade para lidar com situações difíceis. É claro que sorrir em tempos tranquilos, em tempos de paz, é muito fácil e é muito bom. E deve ser assim mesmo. Mas o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto, meus queridos irmãos, como discípulos de Jesus, é que, mesmo que não estejamos sorrindo diante das situações,
Como eu disse, ninguém vai estar mostrando os dentes, me perdoe a expressão, para uma situação difícil, para um problema. Você não vai sair daqui, bater o carro e ligar para alguém dando risada e dizendo assim, você não sabe o que aconteceu, bati o carro, foi um acidente horrível. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, e aprendo com o apóstolo Paulo, é que nós somos felizes e alegres, independente das circunstâncias, porque Deus está conosco em todo o tempo. E ele então nos ensina nesse texto a desenvolver esta capacidade interior de sermos resilientes, de suportarmos a pressão, as pressões, mesmo as internas, as ligadas à nossa própria natureza, e de nos mantermos íntegros. Olha, meus queridos irmãos, o que ele diz no versículo 11, eu aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Ele não nasceu sabendo. Nenhum de nós nasceu sabendo adaptar-se às circunstâncias ruins. Aliás, quando uma criança pequena é contrariada, o que ela faz? Grita, esperneia, se joga no chão, faz aquele show. Se estiver no mercado então com o pai, né? E quando não tinha criança, pastor Heber, eu ia no mercado, tranquilo da vida, feliz da vida, fazer compras. Tinha todo o tempo do mundo. Era senhor do meu tempo. Depois que eu tive filho, isso acabou. Mas eu ia para o mercado, e aí eu estava lá comprando as coisas, as besteiras que eu comprava antes de ser pai. E aí vi uma criança com a mãe segurando forte, puxando, e o menino gritando, e chorando, e se jogando no chão. Eu dizia, essa aí não sabe ser mãe não. No dia em que eu for pai, quem já disse isso? No dia em que eu for pai, isso não vai acontecer, não vou admitir que meu filho faça isso comigo. Sabe de nada, inocente, né? Você que não tem filho, só pode dizer isso para você, viu? Sabe de nada. Uma coisa é dizer, uma coisa é teorizar sobre algo. Outra coisa muito diferente é quando você vive a experiência. Eu já tive algumas vezes que lidar com o meu filho jogando-se no chão do mercado, querendo comprar alguma coisa. E os olhos que eu lançava sobre as pessoas, eu pude ver lançados sobre mim. E eu ia me encolhendo assim, querendo esconder o meu rosto, mas não tinha o que fazer. Eu tive que aprender a me adaptar e a lidar com aquela situação. E o que Paulo está nos dizendo, meus queridos, é que nós encontramos a alegria de viver quando nós aprendemos. Quando nós nos abrimos ou estamos abertos ao aprendizado. Quando nós somos pessoas ensináveis. Quando o nosso coração é ensinável, nosso coração ele não pode ser obstinado, o nosso coração não pode ser calcado de pedra, nós não podemos, como o povo de Israel na época de Moisés, ter uma dura cerviz, nós precisamos ter corações ensináveis na presença do Senhor. A verdadeira alegria está presente na vida de corações que aprendem diariamente com Ele. O termo grego que aparece aqui no versículo 11, autarquês, aponta exatamente para esta capacidade de aprendizado interior, de aprendizado interna. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele retira esta ideia de uma filosofia presente no seu tempo, uma escola filosófica muito conhecida, o estoicismo, que defendia exatamente isso. Os estoicos defendiam a tese de que nós podemos encontrar em nós mesmos, não precisamos de nenhum aspecto exterior, de nenhuma conjuntura de fora, para encontrar realização para as nossas vidas. A realização plena está em nós. Nós encontramos sustentação para vivermos da melhor maneira, independente de qualquer coisa. Paulo toma emprestado esta ideia do estoicismo, até certo ponto. E eu vou dizer por que na frente ele está dizendo isso. Ele diz, de fato, nós podemos aprender a nos adaptar às circunstâncias. Nós podemos viver bem independente das situações que nos cercam. Mas a base da sustentação da nossa vida não está em nós mesmos. E eu vou dizer já já onde está. Os estoicos diziam que estava em si mesmo. Autarquia, a capacidade de aprendizado em si mesmo. Paulo diz, nós podemos sim aprender, nós podemos sim nos adaptar, mas a base de sustentação da nossa alegria não está em nós, está em outro lugar.
Mas, em segundo lugar, além de nos permitir aprender com as situações adversas, de desenvolver a capacidade de resiliência, de sofrer pressões e de se manter íntegro, nós aprendemos que o segredo da alegria se desenvolve exatamente na experiência com Deus. É nele que a nossa vida deve estar calcada. As vitórias da Igreja Batista Sinai, elas devem ser atribuídas sempre, todas as vezes, no passado, no presente e no futuro, a experiência desta igreja com o Senhor. Assim como nós lemos no livro das Crônicas, através do pastor Hebe nesta manhã, assim como Davi fez, nós precisamos reconhecer que a glória de Deus, que o louvor deve ser ao Senhor, que o domínio pertence a Ele, que a majestade é dEle, em tudo aquilo que nós fazemos, somos. O tributo deve ser sempre dirigido ao nosso Deus. Portanto, é a experiência com Ele que trará sentido, que trará significado. O discípulo de Jesus Cristo, como falava ontem à noite, é aquele que atenta para a voz do Mestre, que procura ouvir as suas palavras, entender aquilo que ele está dizendo e colocar em prática. Ou seja, é aquele que no seu dia a dia, quando está lá estudando, trabalhando, enfrentando as situações difíceis, enfrentando as pessoas que muitas vezes não querem facilitar a sua vida ou ajudá-lo, as situações que precisa de uma resposta, que precisa de uma reconsideração, de cuidar de alguém ou de deixar de fazer algo que gostaria de fazer, enfim, no nosso dia a dia, prático, cotidiano, em todas as situações, experimentar Deus na nossa vida. Esta é a marca do discípulo de Jesus. E o apóstolo Paulo então diz no versículo 12, meus queridos irmãos, eu sei o que é passar necessidade. Não é porque Paulo era miserável, não é porque Paulo não tinha condições de estar em outras situações. É bom lembrar, vale lembrar, que Paulo ele havia sido formado nos pés, ou aos pés, de um dos grandes mestres judaicos, Gamaliel. A formação acadêmica de Paulo era das melhores. Como se não bastasse, além de galgar de prestígio diante dos judeus, Paulo também era romano, tinha cidadania romana. Quando ele diz que sabe passar necessidade, não é que ele está querendo dizer assim, coitado de mim, coitadinho de mim. Tinha um desenho que dizia assim, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Não é assim? Lembra desse desenho? Não é da minha época não, é bem antigo, mas alguém já me disse, mais ou menos como era. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo não quer ser assim, o coitadinho, não quer se colocar na posição de vítima. Ele está dizendo, eu aprendi a me adaptar às situações, eu já passei necessidade, eu já tive fartura. Porque eu experimento Deus constantemente na minha vida. E mesmo quando eu estou em necessidade, eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Meus queridos irmãos, para mim, como seguidor de Jesus, uma das mais importantes declarações da palavra de Deus está nesse verso, quando Paulo diz assim, aprendi o segredo de viver contente. Muitas vezes nós queremos tantas coisas, nós queremos alcançar tantas coisas, nós queremos desenvolver tantos projetos, nós ficamos preocupados, ansiosos, porque não damos conta de fazer tudo o que nós precisamos, são tantos cuidados, são tantas responsabilidades, que nós deixamos de aproveitar a alegria da experiência com Deus, pelas pressões que nós temos sobre nós. E o apóstolo Paulo então diz, eu aprendi o segredo de viver contente. O segredo de viver feliz, o segredo de viver contente é experimentar de Deus na nossa vida todos os dias. É o que livra-nos da ansiedade, é o que nos livra do medo, do temor que pode sobrevir sobre nós. É a certeza de que Deus está conosco. Vocês sabem onde é que Paulo se encontrava quando escreveu a carta aos Filipenses? Ele não estava sentado na mesa de jantar da sua sala, do seu apartamento, de frente para o mar. Ele estava preso. Ele estava preso, provavelmente em Roma, quando escreveu essa carta. Então, quando ele disse que sabe passar necessidade, ele está falando de conhecimento de causa. Eu estou aqui sem nada, eu estou aqui preso,
mas eu estou feliz, porque Deus está comigo. Dr. Russell Shedd, quando comenta esse texto, ele diz que o saber, essa declaração de Paulo, né? Eu sei o que é ter fartura ou sei passar necessidade. Ele diz que este saber, ele vem exatamente pela experiência. Experimentar de Deus. Ele vem pela observação, pela leitura do que nos cerca, das circunstâncias. Ele vem pela interpretação do mundo exterior, no fundo do coração, em que a fé cria convicção absoluta. No fundo do coração, onde a fé cria convicção absoluta, nós aprendemos a interpretar o mundo a partir da ótica de alguém que tem Cristo como fundamento do ser. O verdadeiro discípulo, que é feliz, tem como fundamento do ser a Jesus. E independente de qualquer coisa, será feliz nele. Experimentará do cuidado, do pastoreio dele sobre a sua vida. Quando eu penso em pastoreio de Cristo, quando eu penso sobre essa experiência de Deus na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, eu penso em 3 situações, em 3 desdobramentos dessa experiência que são fundamentais para aqueles que são ovelhas de Jesus, para aqueles que são pastoreio, ovelhas do seu pasto, para aqueles que são de fato discípulos de Cristo. Primeira delas, a experiência do cuidado. Aliás, são 3 Cs. Primeiro é o cuidado. Nós precisamos então ter a consciência de que, independente de qualquer coisa, Cristo cuida de nós. Deus está presente. Como Davi declarou no Salmo 23, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, isso pode acontecer, mas ainda assim eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. É a experiência do cuidado do ser, do cuidado integral. Vocês devem conhecer o famoso poema de Mary Stevenson, que diz assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me deveras, e perguntei então ao meu Senhor: Senhor, Tu não disseste que, tendo eu resolvido te seguir, Tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de Ti, Tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que te carreguei nos braços. Nós podemos ser felizes em Cristo, porque Ele cuida de nós. Nós podemos ser felizes em Cristo, porque Ele nos conduz. É a condução do Senhor. Deus é o Senhor do tempo e da história. Ele conduz a história da Igreja Batista Sinai ao longo destes 63 anos. Ele conduzirá a história desta igreja pelos próximos 63 anos. Ele conduz a história da sua vida e continuará a conduzir a história da sua vida, conduzindo a bom termo neste mundo, para que a vontade dele se faça na sua vida, até que você chegue seguro à eternidade na presença dele, andando pelo caminho que ele tem proposto para você. Há um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, Jeremias capítulo 24, versículo 5.
Essa experiência que Jeremias viveu é muito interessante, porque Deus deu a ele uma visão e colocou diante dele 2 cestos de figos. Quem é que gosta de doce de figo? Levanta a mão bem alto. Muito bem, se quiser me convidar para comer, eu aceito. E Deus disse assim para Jeremias, pastor Heber: está vendo esses 2 cestos de figos? Eu quero que você se aproxime primeiro desse aqui e coma deles. E Jeremias olhou para aquele cesto bonito, figos bonitos, chamando a atenção. Sabe, pastor Davi Pina, aqueles figos gostosos, aparentemente gostosos. E aí Deus disse: coma daquele figo. E Jeremias foi. E aí, Jeremias, olha, esses que parecem estar bons, realmente estão deliciosos. E o outro cesto, Jeremias? Não, este aqui, eles parecem estar intragáveis, parece que está tudo podre, tudo jogado lá. Coma dele, Jeremias. Jeremias experimentou, realmente está intragável. Aí Deus se volta para Jeremias e diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 24, versículo 5, da profecia de Jeremias. Considero como esses figos bons os exilados de Judá. Primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei sem entender. Então, Deus está dizendo que os figos bons são aqueles que foram para o exílio. Mas ele diz mais. Olha o que Deus disse através de Jeremias: os figos bons, os exilados de Judá, os quais eu expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Opa, para aí. A experiência do exílio foi uma experiência difícil, dolorosa, muito, muito, muito delicada para o povo de Israel. Ninguém foi para a Babilônia sorrindo, cantando, festejando. As pessoas foram para a Babilônia chorando. Mas Deus disse a Jeremias: Jeremias, eu conduzi o meu povo ao exílio para fazer-lhes bem. Meus irmãos, nós nem sempre entenderemos os propósitos de Deus. Muitas vezes nós atravessaremos situações limites, situações difíceis. Mas nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós seremos felizes se nós crermos que o nosso Deus é o condutor da história e do tempo, e as nossas vidas estão seguras nas suas mãos. Há uma canção cujo título diz: confiarei. Eu não vou cantar não, embora tenha aqui o fundo musical, eu não vou cantar. Eu vou só citar. Essa canção diz assim: Deus é tão sábio para enganar-se, Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem a sua mão perceber, eu confiarei. A felicidade se encontra no coração onde a fé cria uma confiança, uma convicção absoluta. O terceiro C é a correção. Cuidado, condução e correção. Muitas vezes, na experiência com Deus, nós seremos corrigidos, para que nós não trilhemos pelos nossos descaminhos, e como discípulos de Jesus, permaneçamos no caminho do Senhor. Não sei se é porque eu tenho muitos filhos, mas eu sempre faço aplicações com crianças, né? Né, pastor? Não tem jeito. Seu filho pequeno, de 2 anos de idade, caminhar até uma tomada para colocar o dedo ou um grampo, você vai deixar? Você vai dizer: não pode. E se quando você virar as costas, ele tentar fazer de novo, você vai ao seu encontro novamente e vai dizer o quê? Não pode. Na terceira vez que ele fizer isso, você vai ser um pouco mais enérgico com ele, talvez dando até um tapinha. Não é, por favor, espancamento. Você vai dar um tapinha na mão dele e vai dizer de forma mais enérgica: não pode. Você faz isso por quê? Porque você ama o seu filho e você quer o melhor para ele. Assim é Deus conosco.
Deus muitas vezes corrigirá a nossa rota, porque Ele nos ama. Lembra do versículo 4 do Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. Uma vez eu ouvi do pastor Walter Batista, igreja de Sião, a vara era usada pelo pastor para corrigir a rota das ovelhas. Quando a ovelha começava a sair da rota, o pastor dava um toquinho na ovelha com a vara. Mais uma vez, não era espancamento, era só um toque suave. Viu, pastor? Só um toque suave, né? A gente não pode espancar as ovelhas. Um toque suave, para que a ovelha pudesse retornar ao caminho proposto. Deus corrige a nossa rota, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Estou quase terminando, meus irmãos. Se bem que é dia de festa é assim mesmo, né? Os irmãos continuam comigo? Posso continuar mais um pouquinho? Se o pastor Heber não quiser me convidar mais, tudo bem. Continuaremos amigos. Terceiro lugar, segredo da alegria resulta da convicção na suficiência que vem do alto. Grave bem isso. É a convicção de que a nossa suficiência está no alto. Lembra que eu falei dos estoicos? Que defendiam a autarquia, a adaptação plena a partir de si mesmo? É a autoconfiança, autossuficiência. Paulo diz assim, não é autossuficiência não, coisa nenhuma. É a suficiência que vem do alto. Não é a autossuficiência que nos torna felizes. É a suficiência que vem do alto, que vem de Deus. Porque ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que usa esse texto e diz assim, tá vendo? Eu posso ter o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso conquistar o que eu quiser, eu posso inclusive determinar, se não exigir que Deus faça por mim, porque eu posso tudo. Negativo. O que Paulo está dizendo é, eu posso passar por qualquer situação, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu posso perder tudo que eu tenho, eu posso até estar preso como eu estou, eu posso tudo. Porque a minha fortaleza não está no que eu tenho, no que eu possuo, no que eu posso fazer. A minha alegria está no Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, todas as circunstâncias eu posso aguentar naquele que me está fortalecendo. O Senhor vai me fortalecendo porque Ele está presente. E enquanto Ele me fortalece, eu vou suportando. E eu vou sendo feliz. E eu vou caminhando. E eu vou marchando. E eu vou arrumando. E eu vou enfrentando as situações difíceis. Porque Ele está me fortalecendo. E porque a alegria do Senhor é a minha fortaleza. Igreja Batista Sinai, continue avançando, continue avante, continue marchando, independente dos problemas e das lutas, porque Deus está conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou encerrar, trazendo um último elemento, que deve forjar a experiência da alegria em Cristo Jesus, a experiência que deve tocar a vida de outras pessoas. Então, o segredo da alegria, ele vai se completar, preste atenção, no altruísmo da existência e na existência do altruísmo. No altruísmo da existência, por compreendermos que nós não estamos sozinhos no mundo. Não existe apenas as pessoas que fazem parte da Igreja Batista Sinai. Há muitas pessoas ao nosso redor, a maioria delas carente da graça e do amor de Deus. A maioria delas que podem estar conosco, com vocês, nos próximos aniversários desta igreja. Que podem fazer com que esta igreja enfrente um grande problema de não ter como acomodar as pessoas que cheguem aqui sedentas de uma experiência com Deus. Nós não estamos sozinhos no mundo. Precisamos entender que há pessoas ao nosso redor, lá na Praça da Piedade, né, pastor? Morrendo todos os dias, todas as terças-feiras, que podem receber um abraço, um corte de cabelo, um banho, um alimento. E se nós queremos ser felizes de fato, precisamos completar a nossa alegria
no contato com outras pessoas. John Donne, clérigo inglês, escreveu no seu livro Devoções para Ocasiões Emergentes, na sua meditação de número 17, de 1624, algo muito interessante. Ele disse: nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um promontório, ou perdido o solar de um amigo teu, ou o teu próprio. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade eu me encontro envolvido. Por isso, nunca mandes perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. É o altruísmo da existência. Outros estão ao nosso lado e precisam ser alcançados pela nossa alegria. Mas é também a existência do altruísmo. Paulo diz no versículo 10: eu me alegro no Senhor, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. E ele ainda diz: não é que vocês não tivessem interesse, vocês até tinham, mas agora, além do interesse, vocês tiveram a oportunidade de demonstrar isso. Não basta dizer às pessoas que nós queremos o seu bem, que nós as amamos, que Deus as ama. Nós precisamos encontrar oportunidade para demonstrar isso a elas. Então Paulo fala aqui de interesse e de oportunidade. Mas na minha avaliação, e me perdoe, é uma exegese muito particular a respeito disso. Não é sentar, abrir as mãos e esperar as oportunidades caírem do céu. Mas é buscar diuturnamente encontrar oportunidades para ajudar, auxiliar, abençoar, servir e cuidar de outras pessoas. Nós que confiamos no Senhor, nós que já aprendemos a suportar as dores, nós que temos a certeza que Ele é a nossa sustentação, nós, queridos irmãos, somos chamados a fazer diferença no mundo e demonstrar esta alegria para outras pessoas. Este segredo não deve permanecer escondido. O verdadeiro discípulo é aquele que compartilha o segredo da alegria com outras pessoas. Finalizo as palavras do próprio apóstolo, em Atos capítulo 20, versículo 35, ele diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Compartilhemos alegria com as pessoas e assim façamos a diferença, como o Senhor espera de nós, seus discípulos, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Parabéns, querida Igreja Batista Sinai. Que Deus os use com alegria para o seu serviço e para o seu louvor. Amém.